seguir, irmão Jorge e Ana Maria, se não dessa palavra. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Sejamos alegres na presença do Senhor. E acreditemos que Ele é verdadeiramente o nosso Senhor Salvador. Eu trago aqui uma palavra aos irmãos, já bastante conhecido, mas que eu esta semana estou a meditar. Pedi por favor de abrirem as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 7, o centurião de Cafarnaum. O servo de um servo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e muito doente. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe um dos anciãos judeus e rogando que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isso, porque há na nossa nação, e ele mesmo edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto de casa, enviou-lhe um centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sabemos de que entramos a telhado, e por isso nem ainda nos julguei digno de ter contigo. Disse, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando, disse à multidão que seguia: digo-vos que nem ainda Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam só o ser um filho. Nós vemos aqui um homem que não era um judeu, era um gentio, pronto, mas que na verdade foi dos primeiros testemunhos de crentes aqui na Bíblia, de crentes em Jesus Cristo, porque os judeus na altura viriam Jesus Cristo quase como, sei lá, um curandeiro, um milagreiro. Jesus, põe-me aqui a mão, Jesus, faz isto, Jesus não era por mim. Ou seja, precisavam da presença física de Jesus Cristo. O que esta palavra nos chama a atenção é que Jesus Cristo opera um milagre, mesmo não estando fisicamente, ou seja, esta palavra antecede tudo aquilo que acontece nos dias depois da ascensão de Jesus Cristo aos céus. E, portanto, transmite a todos os seguidores da palavra que Jesus Cristo ouve o que nós ansiamos, mesmo sendo pecadores, que este era um homem que era romano, que certamente fez algumas atrocidades. No entanto, ele sabia que era pecador, mas tinha o temor a Jesus Cristo. Ele sabia que aquele era um homem sábio. E ele, sabendo disso, nem se sentiu digno de estar com ele. Porventura, não saberia ele que Jesus Cristo é amor e que perdoaria as suas ofensas, sendo que ele se mostrasse arrependido. Aí vemos que este homem portanto, ainda não era verdadeiramente sabedor da palavra, apenas ele tinha a verdadeira fé que Jesus
Cristo era um homem que era o Filho de Deus. E ele sabia que ele era um homem poderoso. Ele sabia que tudo se largava à autoridade do Senhor Jesus Cristo. E ele ainda diz aqui que ele era um homem de autoridade. E ele sabia que ele tinha alguma autoridade no mundo físico, mas Jesus Cristo tinha autoridade no mundo espiritual. Ele sabia disso. Ele sabia que ele era um Deus que podia operar um milagre na vida do servo, que ele certamente estimava muito, não era um servo qualquer para ele, por ele ter feito este pedido a Jesus Cristo. E por isso, caros irmãos, eu pedi aos irmãos que refletissem nesta palavra e que vejamos Jesus Cristo como verdadeiro poder, mesmo hoje em dia que só lemos na palavra e sentimos no Espírito, mas que Jesus Cristo é um homem que mesmo sem a presença física, a presença espiritual pode fazer coisas que parecem impossíveis na nossa vida. É essa palavra que deixo à Igreja e agradeço muito a oportunidade. Amém. As coisas impossíveis. Né? Uma Maria. Glória a Deus. Daqui a um bocadinho você vai ver o que vai acontecer aqui. Pai, Senhor, irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 22, versículo 39. Amém. Diz assim, o título diz: Jesus ora no Monte das Oliveiras. Enquanto acompanhado dos discípulos, deixou aquela sala e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Ali disse-lhe: orem para que a tentação não vos domine. Afastou-se à distância de cerca de uma pedrada e ajudou-se. Orou assim: Pai, se quiseres, peço-te que leves de mim esta taça de sofrimento, para que se cumpra a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo vindo do céu e que costumava que confrontava, porque estava em tal agonia de espírito que o seu suor era de sangue caindo em gotas no chão. Enquanto orava com fervor cada vez maior, por fim tornou-se a levantar e voltou-se para junto dos discípulos. Encontramos-nos a dormir, exaustos de tristeza. Então, estão a dormir, exclamou: levantem-se, orem a Deus, para que não caírem quando forem tentados. Irmãos, esta palavra é conhecida, mas no dia da Santa Ceia, eu creio que Deus sabia a taça que o esperava. Jesus sabia por onde ia passar. Jesus sabia que naquela cruz ia abrir os braços por todos nós. E não é fácil, irmão. Quando uma pessoa abre os braços, ele vai encontrar amigos e inimigos. Foi o que Jesus encontrou. Será que nós tínhamos coragem de abrir os braços
Saber e dar a vida, a salvação, para uma pessoa que sabe, que nós sabemos que é nosso inimigo, que quer a nossa morte. Será que nós tínhamos coragem? De dentro do nosso coração, será que nós temos a preservar o pensamento de dizer: aquele é meu inimigo, mas eu vou dar a vida por ele? Foi o que Jesus fez na cruz por nós. E muitas vezes, irmãos, como os discípulos estão, nós também dormimos muito. Podemos orar 1 hora, meia hora, 5 minutos. Isso é com nós e com Deus. Mas que dormimos. E é triste, irmãos, quantas vezes nós clamamos a Deus. E eu falo por mim. E falo às vezes lá em casa. Quando nós clamamos a Deus, eu disse: Deus, não te atrases, socorre-nos. E quantas vezes nós nos atrasamos, eu falo por mim, não estou a falar para os outros. Eu às vezes digo ao meu marido: se Deus se atrasasse nas bênçãos para nos dar, como nós nos atrasamos para chegar à igreja, será que nós gostávamos? Irmão, é verdade. As coisas é assim, é verdade. Eu falo por mim. E chama a atenção. Às vezes eu falo isso em casa. E hoje no culto de Santa Ceia, é bom, eu gosto de olhar a igreja, e há muito tempo que eu não vejo a igreja no dia de Santa Ceia tão cheia. E é muita alegria, irmãos. Eu às vezes venho ao culto só para ceia e já comentei. É triste. O meu coração vai triste. Muitas vezes vai triste embora, porque é o culto. O culto que devia estar toda a gente. O culto mais que para mim, é o culto mais importante da igreja. Embora cada um seja específico da família, do jovem, mas o culto da Santa Ceia. Será que nós somos dignos de muitas vezes nos passa pela cabeça o que Deus sofreu, o que Jesus passou? Será que nós pensamos? Estes dias eu disse a um irmão que eu ouvi várias vezes, mas uma vez vimos aquele filme do Senhor, A Paixão de Cristo. Irmão, nós temos noção, eu não tenho, porque quando me dói as costas já me dói muito. Nós temos noção de quando Jesus levava com aquelas chicotes cheios que arrancavam a pele, a própria carne. Será que nós temos noção se fosse por nós? E eu, pessoalmente, às vezes peço perdão a Deus, porque eu acho que cá primeiro eu morria ou desistia logo. Nós falarmos assim: é crente e diz isso. Talvez nós não tenhamos noção, mas que Jesus levou 39. E eles não davam 40, porque se desse a 40 acabavam. E eles achavam-se que eram todos vitoriosos e tornam outra vez a dar. Irmão, não é fácil levar como Jesus levou. Mas aqui na Bíblia também diz, acho que está aqui, diz assim, em Mateus, está tudo tão marcadinho, e Mateus diz assim, ele sabia muito bem, e Mateus, para vocês verem em casa, 25,
27, versículo 18, dizia assim: ele sabia muito bem que os chefes judaicos tinham prendido por inveja devido à sua popularidade junto do povo. Irmão, Deus morreu na cruz. Isto é para dizer aos irmãos que eu, quando falei que abrir as mãos para os inimigos, uma pessoa que tem inveja do outro não é amigo. E esses falaram. E eles entregaram Jesus por mera inveja. Irmão, vamos ter consciência que Deus, quando entregou a nossa vida por nós, foi pela nossa salvação. Não tenhamos medo de falar de Jesus, seja o que for, a quem for, mas clamar que Deus é um Deus vivo, um Deus fiel e está presente no nosso meio. Amém? Amém.